A Marinha dos Estados Unidos tinha uma regra não escrita de que os negros só podiam nadar às terças-feiras. Assim, em dias quentes e desconfortáveis, eles só podiam ver brancos nadando na água. Naquele dia, um homem negro chamado Cal queria tentar quebrar essa regra, então ele pulou no mar no sábado. O capitão imediatamente mandou pegá-lo, mas os outros marinheiros não estavam nadando tão rápido quanto ele. Então no final todos tiveram que se render. Inesperadamente, esse negro que nadava mais rápido que os peixes vinha de uma família camponesa. O pai de Cal não esperava que seu filho trabalhasse duro a vida toda como ele. Então, quando Cal tinha 18 anos, ele o levou para a base naval. Nesta era de aparente racismo, era extremamente difícil para os negros terem sucesso. Antes de sair, o pai disse a Cal que por mais difícil que fosse o caminho à frente, ele não deveria desistir e, depois de sair, nunca mais voltaria. Ao receber o rádio favorito de seu pai, Cal entrou na vida naval que não era tão boa quanto ele imaginava. Os negros só podiam fazer recados na cozinha. Naquele dia, porque estava muito quente, Cal ignorou as regras e pulou no mar, pelo qual foi preso depois. Felizmente, o capitão viu seu talento e coragem únicos, então Cal foi promovido de chefe a marinheiro júnior. Naquele dia, infelizmente, um helicóptero do navio militar caiu no mar, então os mergulhadores tiveram que ir ao resgate. Na base naval, o status dos mergulhadores era superior ao de todos os outros, o que também era o trabalho mais fácil para se tornar um herói. Cal, ao lado de vê-los conseguir a façanha, ficou muito admirado. Ele sabia que sua única chance de ser reconhecido era se tornar um mergulhador. Então, por 2 anos seguidos, Cal continuou implorando ao capitão que lhe escrevesse uma carta de recomendação para fazer aulas de mergulho. E ele finalmente teve a chance de ir à escola, mas no primeiro dia em que foi para a escola foi esnobado por seu professor. Quando viu que Cal era negro, disse-lhe que voltasse a trabalhar nos campos e depois se afastou. No entanto, Cal não tinha intenção de sair, então ficou na porta o dia todo. Naquela tarde, quando o professor voltou, ele ficou impressionado com a firmeza dela. Então ele finalmente entrou na escola, mas teve que receber os olhares desdenhosos dos brancos. Não havia ninguém aqui para cumprimentá-lo. Quando a professora apresentou Cal, um homem branco lhe disse que não dividiria quarto com um homem negro. Então os outros fizeram as malas e saíram da sala, deixando apenas William, um menino que tinha deficiência de fala. Assim, as 2 pessoas que foram rejeitadas tornaram-se amigas. Às 3 horas daquela manhã, o professor derramou água fria em Cal, depois usou uma pistola de água de alta pressão para borrifá-lo e, em seguida, pressionou sua cabeça na água novamente. Ele disse que queria ajudá-lo a praticar prender a respiração, mas na verdade ele queria que Cal soubesse que era difícil ficar. No entanto, Cal não desistiu. Mas no dia seguinte o professor começou a mirar no William, pediu para ele segurar a armadura de 15 kg e prender a respiração no mar por 4 minutos. Mas ele só conseguiu segurar por 2 minutos, então foi expulso da escola. Como Cal era excelente, o professor não conseguia encontrar nenhum defeito nele, mas seu conhecimento especializado era muito pobre em comparação com outras pessoas. Assim, da próxima vez que não obtivesse as notas exigidas, seria expulso da escola. Naquele fim de semana todo mundo saiu para comer, apenas Cal teve que ir à biblioteca estudar, e aqui ele conheceu sua futura esposa, Dulai. Ela não estava interessada nesse garoto a princípio, mas homens com objetivos e ambições claros sempre conseguiam conquistar o coração de uma mulher. Então, graças à ajuda de Dulai, a pontuação de cultura de Cal aumentou rapidamente. Ele finalmente teve uma oportunidade real de mergulho. Naquela época, seus outros 2 amigos, durante uma missão, encontraram um incidente inesperado que fez com que o navio se inclinasse mal, o tubo de oxigênio entupido. Vendo isso, Cal não hesitou em ir ao resgate, mas então o navio caiu novamente, então um amigo os abandonou. Cal só ficou para salvar o outro amigo, felizmente ele conseguiu. Mas aí a professora elogiou o desertor porque os negros nunca ganhariam medalha. Todos entenderam, mas todos optaram por ficar em silêncio. Apenas o amigo salvo olhou para Cal com um olhar de reconhecimento. Cal não guardava rancor, ele só podia esperar pacientemente pela oportunidade de provar a si mesmo. Mas naquele dia ele recebeu a notícia da morte de seu pai, então o forte Cal finalmente desmoronou. Aí ele foi ao bar porque queria beber, mas o dono viu que ele era negro e disse que estava sem álcool. O professor também não gostou da presença dele, chegando a dizer sarcasticamente que não achava que sua conquista era boa para poder estar com eles. Como Cal estava insatisfeito, o professor queria fazer um concurso para ver quem conseguia segurar a respiração por mais tempo. Se Cal perdesse, ele teria que sair da escola imediatamente. Se ganhasse, o professor concordaria em deixar William voltar para a escola. Ao ouvir isso, Cal concordou sem hesitar. Depois havia a disputa entre negros e brancos, era uma disputa de santidade. No momento em que a água subiu por suas narinas, o cronômetro começou. Quando 1 minuto e 20 segundos se passaram, os rostos das 2 pessoas não mudaram. 3 minutos e 15 segundos já era o limite para pessoas normais.
e ambos perderam a compostura naquele momento. Aos 4 minutos, o professor começou a sangrar pelo nariz, mas não queria admitir a derrota. E ficou muito claro que Cal ganhou. Isso ganhou o respeito de todos. William estava de volta à escola. Só o comandante teve dificuldade em aceitar a realidade, porque os brancos perderam para os negros. Então ele criticou severamente o professor e ordenou que ele pensasse em uma maneira de impedir Cal de se formar. Quando Cal voltou para o quarto, o professor estava esperando lá. Ele o aconselhou a pular o exame de graduação, porque mesmo que o fizesse, não o deixaria passar, e nenhuma frota contrataria um mergulhador negro. No entanto, Cal disse que nunca quis desistir, pois sempre teve paciência para ser reconhecido, mas havia muitas pessoas desprezíveis que o impediam de seguir em frente. Depois de ficar bravo com Cal, o professor quebrou seu rádio. Vendo a foto do pai de Cal, ele provavelmente sentiu que seu comportamento era demais, então foi embora. No entanto, ele ainda queria que o jovem não fizesse o exame. Mas no dia seguinte Cal ainda foi ao exame. Eles poderiam passar se montassem corretamente o equipamento na água. As bolsas de ferramentas dos outros foram lançadas ao mar ao mesmo tempo, mas o comandante ordenou que a bolsa de Cal fosse cortada. Então quase todos os componentes caíram na água. Meia hora se passou e a primeira pessoa terminou o teste. 4 horas depois, o último pousou com sucesso. A água do mar estava extremamente fria à noite, e Cal ficou na água por 9 horas. Suas mãos começaram a tremer. O professor sabia que o menino não desistiria, mas a vida era importante, então ordenou que ele fosse criado. No entanto, o comandante não permitiu, pois a vida e a morte do negro nada tinham a ver com ele. Felizmente, desta vez o professor estava do lado de Cal, ordenando-o a subir apesar da ameaça do comandante. Então Cal ganhou o respeito de todos. Eles finalmente saíram com um dispositivo totalmente montado após 9 horas e 27 minutos, e Cal foi aprovado. Seu corpo estava congelado, mas seu olhar ainda estava muito firme. No final, ninguém conseguiu impedir Cal de se formar. Naquele dia antes de fazer o exame, ele viu que seu rádio quebrado foi consertado pelo professor, mas após o exame, o professor foi demitido pelo comandante. Alguns anos depois, ele viu Cal na TV, quando já se tornará um bom mergulhador. Todo o país estava ciente da missão que ele estava realizando, que consistia em recolher a ogiva que afundou no fundo do mar. Se tivesse sucesso, receberia a mais alta honraria da Marinha. Esta era a oportunidade que ele sempre esperava. Quando a ogiva foi levantada na frente dos olhos de todos, de repente a injustiça atingiu Cal. Ele então usou uma perna para trocar a vida de 2 companheiros. O professor, lamentando seu talento, gritou no ar que ele era um idiota, pelo que foi trancado em um hospital psiquiátrico. Apesar de ganhar uma medalha de honra, todos o aconselharam a se aposentar. No entanto, Cal não queria fazer isso porque estava a apenas um passo do cargo de SEAL. Então, ele queria colocar uma prótese na perna, e assim que se recuperasse, poderia retornar ao time, mas seus superiores recusaram. Ninguém acreditava que Cal pudesse continuar mergulhando, exceto o mestre, que disse a Cal que, se ele quisesse voltar ao trabalho, teria que seguir os procedimentos que seus superiores propunham. Então, daquele dia em diante, Cal começou a praticar de forma imprudente, caindo e se levantando novamente. Graças ao companheirismo do professor, o treinamento de Cal teve resultados notáveis. Ele correu muito mais rápido que uma pessoa normal. A data do tribunal tinha finalmente chegado. Mas, surpreendentemente, o oficial-chefe mandou trazer um traje de mergulho que pesava mais de 100 quilos. Se Cal pudesse colocá-lo e andar 12 passos, ele poderia provar que era capaz de voltar. Mas esses 12 passos foram uma conquista que muitos mergulhadores não conseguiram. No entanto, Cal não hesitou. Ele vestiu o terno. Quando alguém tentou ajudá-lo a se levantar, o chefe o impediu novamente, dizendo que, de acordo com os últimos regulamentos da Marinha, ninguém poderia ajudar uma pessoa em traje de mergulho a se levantar. Então Cal se levantou da maneira mais difícil. Sob a orientação do professor, ele deu o primeiro passo. Quando chegou ao 7º, sua perna protética estava quebrando. Cal sofreu muito. Quando ele deu o passo 10, a perna protética estava completamente quebrada. Cal pareceu desmaiar. Felizmente, com o apoio do professor, ele deu o passo 12. Então ele tomou medidas para provar que era capaz de se tornar um mergulhador qualificado. O chefe finalmente declarou que Cal tinha capacidade de voltar. Esta era uma história verdadeira. Cal foi a primeira pessoa a ser reabilitada após ser ferido na história da Marinha dos Estados Unidos. 2 anos depois, ele se tornou o primeiro chefe de mergulho afro-americano, aposentando-se após 9 anos de serviço. Então, para obter a glória, ele teve que sofrer muito.